Bem-vindos ao canal Amazon Futebol você. O meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre esse péssimo futebol apresentado aí pelos 4 clubes grandes aí do Rio de Janeiro que tá dose, hein? Tá dose aí acompanhar as partidas. Realmente são partidas muito fracas tecnicamente, mas é aquela coisa, né? Eu sei muito bem que são times alternativos, mas tem jogadores aí que estão devendo demais, né? Que já estiveram aí no time principal e agora tem a oportunidade, né, de demonstrar alguma coisa aí vestindo a camisa dos seus respectivos times, mas não estão demonstrando nada. Essa é a verdade. Então, antes da gente comentar sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, eu sei que muita gente passa por aqui pelo canal, não é inscrito, assiste os vídeos, mas esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, vamos ajudar aqui um amigo de vocês. A gente tem uma meta a ser batida aqui no canal de 600 inscritos. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então, passou por aqui, deixa o like, pelo menos, né? E, se puder, se inscreva aqui no canal, que é de graça, é 0800 e você não paga nada, né? Essa é a verdade. Então, vamos lá, pessoal, vamos aqui, chega de enrolação aqui, vamos falar sobre o assunto, que é o seguinte. Cara, acompanhar esses jogos aí do Carioca nessas 2 primeiras rodadas realmente é um teste para paciência, né. E porque é uma monotonia, né, que a gente passa, né, assistindo esses jogos aí que realmente dá sono. Essa é a verdade, porque são jogos sem emoções, sem qualidade técnica, são jogos realmente, às vezes, muito chatos de se acompanhar. E, cara, assim, como eu falei no início, na introdução, eu sei que não dá pra cobrar muito de time alternativo. E também não dá pra ficar desesperado. "Ah, meu Deus, meu time não venceu até agora, quer dizer que vai ser uma péssima temporada. Ah, tá vendo, já começou o ano ruim". Também não é desse jeito, né, pessoal. Porque ainda é o início da temporada, os times ainda estão ali ainda montando seus elencos, né, pra temporada 2025, primeiro pra esses primeiros 6 meses, né. Então, assim, né, ainda é muito cedo para poder você sair criticando a equipe, né, mas tem como você criticar jogadores, essa é a verdade, porque assim, eh, esses times alternativos estão sendo compostos por jogadores da base e jogadores ali que não estavam sendo aproveitados ali nos times principais, né, das suas respectivas equipes, essa é a verdade. E, assim, alguns jogadores realmente estão muito mal mesmo, por exemplo, eu vou citar o Carlinhos, eh, que foi contratado, né, para ser uma espécie de substituto aí do Pedro, quando o Pedro ali não pudesse jogar, né, principalmente, o Gabigol ali que estava numa situação bem complicada, né, envolvendo ali a questão da suspensão, então o Carlinhos seria uma opção ali no ataque da equipe do Flamengo. E ele foi muito contratado, muito pela questão de ter jogado um bom futebol, né, ali no Campeonato Carioca do ano passado, mas, cara, essas contratações do Flamengo, né, o cara jogou bem um campeonato, o cara jogou bem contra o Flamengo, isso é muito antigo, né, muito voltar o tempo lá em 2015, 2012, 2011, né, lá de 2007, 2006, né, época em que o Flamengo não tinha dinheiro para poder contratar, né. Aí vinha um Walter Minhocas, que jogava bem uma partida, aí o Flamengo pegava e contratava o cara. Ou então o Dimba, né. Se bem que o Dimba até que fez alguma coisa, né. Mas assim, são os exemplos que eu tô dando aqui pra vocês entenderem, né. Então, o Carlinhos foi mais ou menos nessa mesma leva, né, assim, de quesitos, né, no caso de requisitos pra poder ser contratado. Jogou bem um campeonato carioca, foi contratado, inclusive estava sendo disputado, né, se eu não me engano pelo Fluminense e pelo Vasco, né, junto com o Flamengo. O Flamengo pegou e acabou contratando ele. Mas assim, o Carlinhos, ele não é jogador para a equipe do Flamengo. Ele não é. É um jogador que se esforça, você vê ali que ele tem uma certa dedicação, né, mas qualidade técnica, né, para o nível que o Flamengo chegou, né, não dá mais, né. É um jogador, como eu falei, né, lá se fosse em 2006, 2007, até 2015 ali, época que o Flamengo não estava contratando, assim, grandes craques, nome de renome no futebol brasileiro e também no futebol, europeu, né, que o Flamengo vem contratando bastante aí também jogadores de fora do país. Mas, cara, não dá, né, cara, Carlinhos não dá, né. Carlinhos realmente é um jogador que serve ali pra até pra compor o elenco, mas até nisso, né, ele não tá servindo muito útil, essa é a verdade. E sinceramente falando, eu acho que daqui a pouco ele vai vazar do Flamengo, né, porque realmente é um jogador que não tem nível pra vestir o manto rubro-negro. E é aquela coisa, né, tem jogadores que jogam muito bem por times pequenos, né, com todo o respeito ao Nova Iguaçu, mas quando você sai de um time pequeno e vai para um time grande, né, grande torcida, time realmente,
grande do futebol brasileiro, realmente é complicado, né. Porque o cara sente a pressão, sente realmente o peso da camisa. E o Carlinhos parece que tá sentindo isso, né, o peso da camisa do Flamengo, então o pessoal começa a cobrar demais ele ali, e ele não tá demonstrando um futebol pelo menos agradável de se ver, né. Não é aquele cara que vai sair pegando a bola e driblando todo mundo, né, mas um atacante que pelo menos faça alguma coisa ali, resolva na área, né, coisa que ele não tá fazendo isso. Ele fez até que um golzinho aí no na primeira rodada aí, mas, nesse jogo aí realmente ele estava horrível. Então assim, esse tipo de jogador, né, eu citei o exemplo do Carlinhos, é que deveria aproveitar bem esse momento, né, sendo titular para poder, assim, mostrar alguma coisa, né. Como foi, tem no caso do Flamengo, o Vasco talvez esteja com a maior quantidade de jogadores aí que já estiveram no time principal e não vem demonstrando nada. Isso que preocupa, né. Não preocupa em si os resultados em si do Vasco, mas em si o desempenho de alguns jogadores realmente que estavam até, ontem, né, posso assim dizer, né, no time principal. E aí que demonstra a necessidade do Vasco realmente procurar no mercado bons jogadores, né, pra poder realmente fazer uma equipe competitiva, porque se continuar com esse elenco aí que tá agora, né, realmente vai ser mais um ano de sofrimento para o torcedor do Vasco. Então o Vasco realmente esse time alternativo com esses jogadores aí que vêm aí do time principal, né, realmente não tá demonstrando nada, né, futebol realmente bem horroroso do Vasco. Inclusive, contra o Bangu, né, o Vasco acabou empatando, empatou com o Bangu, né, em 0-0. Teve um pênalti desperdiçado aí, a equipe vascaína que poderia ter até conseguido a sua primeira vitória no campeonato, mas acabou desperdiçando um pênalti aí. Então o Vasco também preocupa por conta disso, né. Tem jogadores aí que estavam no time principal, mas realmente não tá demonstrando nada, né. O torcedor do Vasco já começa a ficar com a orelhinha em pé, né. E é aquela coisa, né, o Vasco tá numa situação bem complicada, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro do Vasco, se o Vasco vai, vender sua SAF, se alguém realmente vai querer comprar. Então tá essa interrogação na cabeça do torcedor do Vasco, né. Como é que vai ser o ano do Vasco com esse elenco aí que, eh, sabe, não é lá essas coisas, já não era forte ano passado, mas esse ano realmente fica complicado, principalmente que os outros times, né, demais times aí do futebol brasileiro, estão começando a se reforçar. Exemplo, o Cruzeiro, né, tá se reforçando muito o Cruzeiro, tá montando um time muito forte a equipe do Cruzeiro. Então, o Vasco precisa realmente correr atrás de bons reforços para poder, assim, tentar, fazer uma equipe bem competitiva, né, para poder tentar lutar por alguma coisa esse ano, né. Porque ficar só ali brigando ali para não cair, realmente é complicado, né, o torcedor do Vasco não quer isso, o torcedor do Vasco quer ver uma equipe forte, uma equipe que brigue por título e por competições internacionais, né. Vai ter a Sul-Americana, mas realmente até pela Sul-Americana, pelo nível que o Vasco tá hoje, né, realmente fica complicado buscar esse título. Então assim, tem o Fluminense também muito mal, né, o Fluminense também muito mal das pernas aí, também jogando futebolzinho bem ruim, né. E o grande destaque da partida, né, do Fluminense contra a equipe do Volta Redonda foi justamente o golaço, né, que a equipe do Volta Redonda fez, né, um golaço que eu realmente achei bem curioso, porque foi um lance aonde teve uma assistência de bicicleta e o gol foi de bicicleta. Então a assistência foi de bicicleta e o gol foi de bicicleta, então realmente foi um golaço, né. Na verdade o jogador do Volta Redonda ele tentou fazer o gol, né, de bicicleta, o cara que fez a assistência. Só que ele acabou errando, né, a direção da bola, a bola foi para o lado do gol, a sorte dele que estava um atacante da equipe do Voltaço, né, ali na grande área e acabou fazendo um golaço de bike, né, essa é a verdade. Então assim, foi isso que só foi isso, né, que teve de emocionante na partida, fora isso, não teve mais nada, né. Realmente o Fluminense teve um péssimo futebol apresentado, e é uma das equipes realmente que, eh, também preocupa, né, o torcedor, não em si esse time alternativo, não em si a questão dos resultados, mas também como a equipe vai vir para esse ano, né. Porque o Fluminense realmente também tá num momento conturbado, né. Ano passado foi bem ruim, o ano do Fluminense, depois de um ano mágico, né, depois de ter conquistado a América em 2023, mas 2024 do Fluminense foi bem abaixo do esperado, né. Uma equipe que prometia demais no ano passado, mas não entregou nada, né, e quase que caiu pra Série B. E só para encerrar, né, a gente também teve o Botafogo também que ganhou, né, foi o único dos 4 grandes aí do Rio de Janeiro que ganhou na rodada. Agora, o que preocupa o Botafogo justamente é esse desmanche, né, que eu já havia comentado no vídeo passado, porque o Vasco, o Botafogo tá se desfazendo dessa verdade do seu time campeão do ano passado. Vendeu o Luiz Henrique por uma bolada, foi muito dinheiro, hein, achei uma boa venda, mas não foi uma questão, não foi boa, né, a questão realmente é de
questão técnica, a equipe perde muito tecnicamente. E aí é que tem um detalhe, né, como eu havia dito no vídeo passado, quando você pega e se desfaz, né, de muitos jogadores, a reposição nem sempre é a altura. E o Botafogo tá perdendo muitos jogadores importantes, porque uma coisa é você perder um ou outro jogador ali que era importante para o elenco, beleza. Ok, agora outra coisa é você praticamente perder quase que meio time, né, meio time do time titular, aí é complicado, né. Como eu falei, pra você montar realmente aquele time vencedor, realmente vai ser muito trabalhoso e o John Textor vai ter que abrir os cofres, né. Engraçado que também tá uma situação estranha, né, com o John Textor, apesar de ele ter recebido uma boa bolada de dinheiro aí recentemente, mas sei lá, né, tá estranho a situação do Botafogo. Não teve pagamento ali das na verdade, se eu não me engano, já se resolveram essa situação do pagamento das premiações, né, mas mesmo assim, cara, tá estranho o clima do Botafogo esse começo do ano, né, realmente é estranho pra um time que acabou de ter um ano mágico, né, conquistando o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, então realmente um clima estranho, né, estranho. Vamos ver como que o Botafogo vai se sair esse ano, né, mas preocupa, né, preocupa a situação do Botafogo, principalmente com esse desmanche aí do elenco. Então assim, né, pessoal, olha, sempre te falando, é realmente ver essas 2 partes aí, dessas 2 rodadas aí do Campeonato Carioca, realmente foi realmente tenso, né, foi complicado, realmente você olha e, sabe, não dá gosto de ver o campeonato. Por conta disso, né, pelo péssimo futebol apresentado, porque, sabe, quando a gente fala em Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, a gente espera alguma coisa boa, né, bom, pelo menos um futebol decente, mas, cara, esses times alternativos aí não, sabe, é muito ruim o futebol apresentado por essas equipes, muito mesmo. Eu tô falando do time alternativo, tá bom? E por isso que a gente torce para que a equipe principal volte o mais cedo possível para poder assim a gente poder ter apenas um futebol que não sangre nos nossos olhos, né, essa é a verdade. Mas isso também só demonstra como que os estaduais estão vazios, né, como que as equipes estão ali, cada vez mais perdendo o interesse pelos estaduais. E a gente espera, né, que sinceramente falando que a qualidade melhore. Eu sei que só vai melhorar, sinceramente falando, quando vier realmente o jogo das semifinais do campeonato estadual. Aí sim é que vai ter, eh, já vai ser realmente jogos mais emocionantes, né, vai ter realmente mais, qualidade no futebol apresentado, porque aí vai ser pela lógica, assim, sinceramente falando, vai ser o confronto entre os times grandes, né. Porque assim, vou ser sincero com você, a cada ano que passa, principalmente com essa questão da SAF, eh, os times pequenos, né, os times, com todo respeito aos times do Rio de Janeiro pequeno, né, time do interior, cada vez mais vai ficando difícil, né, as equipes chegarem longe na competição, porque, os times vêm se reforçando bastante, né, por exemplo, Flamengo, Botafogo vem se reforçando muito, né. Aí nesses últimos tempos aí, o Fluminense também, né, o Fluminense deu uma segurada, mas mesmo assim continua contratando bons nomes aí, o elenco principal. Então, o Vasco também, né, o Vasco também vem contratando, mas as contratações do Vasco tá sendo muito errada, né. Acerta uma ou outra contratação, mas a sua grande maioria é contratação bem ruim, né. Então assim, com esse negócio de SAF, com essa situação de ter, times mais ricos, assim posso dizer, os times pequenos, né, que tem times ali modestos ali, às vezes com refugos de jogadores que não se dão bem ali, não se dão bem, né, nos times ali dos grandes do futebol brasileiro, né, não só dos times grandes do futebol do Rio. Tento ali, o máximo ali, montar equipes ali decentes para poder tentar, né, disputar alguma coisa, mas, assim, chegar à semifinal, apesar do ano passado ter o Nova Iguaçu na decisão, né, cada vez vai ficando mais difícil. Mas muito por por as equipes não chegar, não, eu não estou falando dos times grandes do Rio de Janeiro, não chegar nas semifinais, é por conta justamente deles abrirem mão do campeonato estadual, entendeu? Por conta disso. Não é a questão realmente, às vezes, técnica, é justamente os caras abrem mão, do campeonato estadual para poder, assim, se concentrar nas principais competições, né. Por exemplo, tem pré-libertadores aí, nesse começo de ano, tem começo aí de, campeonato brasileiro e por aí vai, né. Então as equipes praticamente deixam aí o campeonato estadual de mão. Aí é a chance, né, dos times do interior tentarem fazer alguma coisa no campeonato, mas ganhar o campeonato estadual fica difícil, né, porque quando bate de frente, como foi o caso do Nova Iguaçu contra a equipe do Flamengo, aí vê a realidade, né, aí fica difícil. Então por isso que realmente tá assim, é um campeonato realmente que acaba sendo meio que vazio, né, por conta disso. Apesar também, sinceramente falando, eu tenho que destacar, né, o Volta Redonda, né, que vai disputar a Série B, eh, desse ano,
tá montando uma equipe que possa brigar para subir, né? E seria muito interessante, né, ter o Voltaço aí na Série A, né, do ano que vem, né? E é uma equipe realmente que vinha ali brigando, né, pra poder subir pra Série B dentro de alguns anos atrás, né? Não foi só ano passado que conseguiu o acesso pra Série B, mas há alguns anos já vinha ali batendo na trave, chegando ali perto de conseguir o acesso na Série C. E, como falei, né, é o fortalecimento do futebol do Rio de Janeiro, né? Tendo não só os 4 grandes aí do Rio de Janeiro na Série A, Botafogo vencendo o título brasileiro, o Flamengo vencendo a Copa do Brasil, o Fluminense ali também ali disputando, vencendo uma Libertadores, sabe? Não é só os 4 grandes, mas também times do interior, né? Poder também subir de divisão. Isso também é bem bacana, para poder fortalecer o futebol do Rio, que realmente, se não fosse os 4 grandes do Rio, realmente não seria muita coisa. Diferente de São Paulo, né? São Paulo que tem, de vez em quando, aí, algum clube do interior aí do estado, né? Disputando Série A, disputando alguma coisa, né? Até ganhando títulos aí, como foi o caso lá do passado, como Paulista, Santo André. Os times do Rio realmente devem por conta disso, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo aí que conferiu o vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, então, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que vem ajudando o canal, deixando o like, se inscrevendo no canal, tá bom, pessoal? Então, se você é novato aqui, caiu de paraquedas, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Amazon Futebol SC. Então, pessoal, eu sempre conto com o apoio e a ajuda de vocês sempre. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!